Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Cabio de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor José Dirceu e hoje a gente vai falar sobre a adequação das fontes de luz e dos protocolos. E fazer essa adequação, ela é utilizar os parâmetros de maneira adequada, fazer conversões entre esses protocolos e saber como aplicar esses parâmetros para poder fazer um tratamento, para poder fazer um estudo pré-clínico, por exemplo, nos animais, para você poder aplicar os conceitos físicos e as grandezas de maneira adequada. Essa aula é uma aula muito importante porque muitos de vocês não necessariamente vão ser físicos ou vão ser de ciências exatas e talvez não estejam tão acostumados a trabalhar com esses parâmetros. Então a gente vai retomar coisas que vocês já viram aí ao longo do curso sobre a luz e os fundamentos da interação luz-matéria, sobre as relações dos parâmetros, né, das grandezas fundamentais com as fontes de luz. Vamos falar um pouco das fontes de luz em si e vamos fazer inclusive alguns exemplos, algumas pequenas exemplificações do que está acontecendo ali, por que é importante prestar atenção nesses parâmetros. Bom, vamos começar relembrando alguns aspectos básicos da natureza da luz. A gente fala da luz, né, fala nela como onda, fala nela como partícula. Quando a gente fala nela como onda, a gente está falando de campos eletromagnéticos, de ondas eletromagnéticas. E quando a gente fala nela como partícula, a gente está pensando em fótons. As ondas eletromagnéticas têm a ver com a propagação da luz. E os fótons, eles têm a ver com a energia carregada, né? Então é importante lembrar que a luz não é que ela é onda ou partícula. Ela, na verdade, se comporta como as duas coisas. E as duas coisas são importantes para a gente aqui, né? Como eu falei, quando a gente está pensando na luz como onda, a gente está pensando na propriedade dela de se propagar no espaço, de se transportar, de transportar energia. E quando eu penso nela como fóton, eu estou pensando na interação que esse fóton tem com a matéria. E isso é muito importante, porque quando a luz interage com a matéria, ocorre uma absorção, ou seja, tem uma transição de estados ali, ou seja, transfere energia. E essa transferência de energia, ela é fundamental, é ela que determina cada um dos efeitos que a gente observa em biofotônica. Bom, quando a gente fala de energia, a gente está acostumado no nosso cotidiano e quando a gente está na escola, ou às vezes até no começo da graduação mesmo, a falar em energia de uma maneira contínua. Eu falo em 1 joule, 2 joules, 5 joules, eu posso variar essas quantidades da forma como eu quiser, eu tenho uma liberdade para fazer isso, eu posso fracionar de maneira tranquila. Mas eu não posso esquecer que quando eu vou para o mundo microscópico, não é assim que as coisas acontecem. A transferência de energia de um elemento para o outro da natureza, ela é quantizada, ou seja, ela tem quantidades muito bem determinadas. Então, no mundo microscópico, a gente fala que a energia é discreta, ou que ocorre a discretização da energia, que nada mais é do que esse fracionamento em quantidades bem definidas na forma como a energia se transfere de um elemento para o outro da natureza. E aí a gente fala dos fótons, né? Então, quando eu estou pensando na transferência de energia, eu estou pensando na produção ou na incorporação, na absorção dos fótons. Aqui eu estou fazendo de maneira muito simplificada, estou mostrando um diagrama de Jablonski, vocês já viram isso aí ao longo do curso, né? Então eu estou representando basicamente só os níveis de energia de uma molécula ou de um átomo aqui. Então eu tenho um estado fundamental, que é o estado de menor energia que aquele sistema acomoda, e eu tenho alguns estados excitados, ou seja, estados que têm mais energia do que a energia do estado fundamental. E a energia aumenta aqui na direção dessa seta. E aí, dependendo do fóton, ou seja, da quantidade de energia que está sendo transportada pela luz, eu vou poder ter interações diferentes, vou ter transições diferentes. Essas transições vão depender do tipo de fóton, do tipo de luz, vão depender de características como o comprimento de onda e a energia que está associada com ele. Quando a gente fala do espectro eletromagnético, e aí eu falei de comprimento de onda por causa disso, porque a gente usa geralmente os comprimentos de onda como a característica mais importante para definir em qual porção do espectro eletromagnético eu estou. Se você olhar aqui, você vai ver que nessa barra que eu tenho aqui as ondas de rádio, as micro-ondas, a luz infravermelha, o visível, o ultravioleta, os raios X e os raios gama. E aí vocês vão ver que os comprimentos de onda vão diminuindo conforme eu vou avançando aqui no espectro. Da mesma forma, olha só essa linha, né, que está torta aqui.
que eu estou mostrando com ela? Eu estou mostrando que a frequência está aumentando. Então, olha só, conforme eu vou seguindo em direção ao espectro eletromagnético de mais altas energias, eu vou tendo uma redução no comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É esse intervalo entre dois pontos que tem o mesmo passo na propagação da onda e vou aumentando a frequência, ou seja, vai ficando mais frequente cada um dos eventos, o sobe, o desce, o máximo, o mínimo, o vale, o pico, eles vão ficando mais frequentes, então eu vou aumentando a frequência de oscilação. E aí lembrar que a luz visível é só uma pequena porção de um espectro imenso que existe, né, do espectro eletromagnético. Você tem muitos tipos de ondas eletromagnéticas diferentes, com efeitos diferentes na natureza. Mas vocês já viram isso, a gente está só relembrando. Eu falei do comprimento de onda, então eu quero deixar bem claro para quem não está familiarizado o suficiente ainda. O comprimento de onda, ele é exatamente o intervalo em que alguma coisa se repete na onda. Então, olha, por exemplo, um comprimento de onda vai da onde a onda começa a subir aqui, ela vai, desce, até onde ela começa a subir de novo. Ou do máximo, aí ela vai até o mínimo e volta para o máximo. Quer dizer, esse intervalo que se repete continuamente na propagação de uma onda, cada elemento que se repete é um comprimento de onda. E essa é uma característica de todas as ondas. Todo tipo de onda tem essa característica, assim como elas têm uma velocidade de propagação. E aí a gente aprende, a gente lembra lá da ondulatória que a gente aprendeu lá na escola, né, que existe uma relação fundamental entre a frequência, o comprimento de onda e a velocidade que a onda se propaga. E isso vai funcionar para a luz também, como onda eletromagnética. Bom, uma vez que eu falei sobre a luz em termos de onda eletromagnética e falei da frequência e do comprimento de onda, agora eu vou associar isso com a energia. A gente traz isso lá da mecânica quântica, né? Todo fóton carrega uma quantidade de energia, ele é como se fosse, o Einstein chamava de um pacotinho de energia. Então essa quantidade de energia que se propaga, ela vai estar associada com a frequência de oscilação, mas a partir dessa relação que eu mostrei para você agora mesmo, né, a relação aqui ondulatória da velocidade, do comprimento de onda e da frequência, se eu me lembrar que é uma onda de luz e por isso a velocidade dela é a velocidade da luz, e aqui eu vou usar a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, né? Então, ao substituir a velocidade pela velocidade da luz, aquela equação vai ficar C igual ao lambda, que é o comprimento de onda, vezes o F, que é a frequência. E a partir dessa relação aqui, eu consigo dizer quem é a frequência em termos do comprimento de onda e da velocidade da luz, que é uma constante que a gente conhece, que é em torno de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí eu consigo estabelecer a relação da energia do fóton com o comprimento de onda. Porque olha só, se a energia do fóton era proporcional à frequência, ela é proporcional ao inverso do comprimento de onda. Porque esses dois elementos aqui são constantes. Quem é a outra constante aqui, o H? Esse aqui é a constante de Planck, que a gente vê lá na mecânica quântica, que estabelece essa relação entre os dois. A constante de Planck é um valor muito pequenininho. Ah, Dirceu, mas eu não sou físico, eu não sei dessas coisas. Não tem problema. É importante que você saiba fazer essa relação entre a energia e o comprimento de onda, porque o comprimento de onda é a característica que a gente usa para caracterizar fontes de luz e mesmo os fótons, quando a gente está trabalhando com as grandezas específicas de um protocolo. Então, se você sabe esse valor da constante de Planck, e isso é um valor que tem em muitos lugares, em joule por segundo, e você sabe a velocidade da luz em metro por segundo, você vai conseguir relacionar o comprimento de onda em metros com a energia. Então você consegue dizer, se você sabe o comprimento de onda de um fóton, você sabe determinar a energia desse fóton. E lembrar que nunca é demais, uma relação que é um detalhe, mas que é muito importante, lembrar que como a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, grandes comprimentos de onda representam pequenas energias por fóton. E pequenos comprimentos de onda representam grandes energias por fóton. Isso confunde muito, então é muito importante lembrar. Bom, a gente falou de elementos fundamentais, né? A gente relembrou algumas coisas que vocês já sabem sobre a natureza da matéria e da energia e a forma como elas conversam entre si. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho das grandezas e das conversões de unidade. Bom, primeira coisa aqui que eu preciso diferenciar e deixar muito claro para você. A energia do fóton, ela é diferente
da energia que eu estou entregando para um tecido, para uma amostra, para aquilo que eu estou irradiando. Porque fala assim, mas você está falando de energia, energia não é energia? Energia sempre está falando da mesma coisa, dessa mesma característica. Mas a energia que um fóton carrega é muito diferente de um feixe de luz, porque um feixe de luz tem muitos fótons. E dependendo do que eu estou trabalhando, vai ser muito importante saber a diferença de um para o outro. Porque normalmente, quando você vai trabalhar com coisas como tratamentos clínicos, né, terapias, ou você vai trabalhar com coisas mais macroscópicas, você não vai trabalhar com um fóton, a gente não tem nem essa sensibilidade, a gente não tem normalmente a capacidade de ficar detectando um fóton por vez. E os efeitos biológicos, você vai ter que entregar um monte de fótons para um monte de células para poder determinar algum tipo de efeito. Então é importante que eu saiba diferenciar a energia que um fóton carrega e que um feixe de luz carrega. Então vamos lá, a energia de um fóton. A energia total dele vai ser a energia do fóton, obviamente, que é o H, constante de Planck, vezes a frequência, ou como eu acabei de mostrar, né, o H vezes o C dividido pelo comprimento de onda. Essas energias dos fótons, elas vão variar muito. Mas no visível, essa energia ela vai ficar da ordem de 3 a 5 vezes 10 a menos 19 joules. Isso é uma energia muito pequenininha, né? Muito pequenininha mesmo. Então, e aí talvez você fale assim, mas então qual é a diferença de eu saber tem um fóton ou dois fótons? Qual que é a diferença disso? A diferença é que para efeitos biológicos ela é importante a nível molecular. Porque, por exemplo, altas energias, quando eu tiver energia de um fóton muito grande, eu posso provocar alterações nas moléculas. Eu posso, por exemplo, causar dano no DNA, eu posso degradar biomoléculas, particularmente se eu estiver acima do visível. Acima do visível em termos de energia, ou seja, indo para o ultravioleta, para o raio-x e assim por diante. Porque aí eu tenho radiação ionizante. Essas energias são grandes o suficiente para remover elétrons das estruturas e às vezes até para alterar o núcleo se eu for para os regimes de altíssimas energias, que normalmente não é o caso da biofotônica. Mas é muito importante saber que um fóton tem uma influência a nível molecular na estrutura da matéria. E, no caso, nos tecidos biológicos. Agora, quando eu falo de muitos fótons, então eu tenho N fótons aqui eu estou usando lambda como abreviação para o fóton, né? Então, quando eu tenho muitos fótons, a energia total daquele feixe, ele vai ser a energia de um fóton, daquele comprimento de onda, vezes o número de fótons, né? Parece até óbvio quando você olha assim, mas é importante saber disso. Isso eu já vou explicar por quê. Então, quando você tem a energia de um fóton, que é aquele H vezes a frequência, ou HC sobre o comprimento de onda, e multiplica isso pelo número de fótons, você tem a energia daquele feixe. Essas energias elas vão variar muito, porque aí vai depender do feixe que eu estou trabalhando. A mesma fonte de luz, quando eu estou entregando energias diferentes, vai ter números de fótons diferentes. Então vai depender da minha fonte de luz. E isso aqui é importante porque os efeitos macroscópicos dos tecidos biológicos e em qualquer outro tipo de estrutura, eles vão depender do número de fótons. Um fóton interage com uma molécula. Agora, muitos fótons interagem com toda a estrutura. E o efeito mais importante que a gente muitas vezes quer evitar em termos de tratamentos ou de terapias é, por exemplo, causar dano térmico. Porque é óbvio, se eu vou utilizar a energia, eu tenho uma determinada quantidade de energia para promover o efeito que eu quero num tecido. Ótimo. Mas se eu entregar mais energia do que eu preciso, eu posso, por exemplo, entregar tanta energia que eu destruo um tecido. Eu altero alguma coisa ali que eu não queria alterar. Então eu tenho que estar consciente dessa minha capacidade. E por que eu estou falando isso? Porque se eu trabalhar, por exemplo, com luz de cores diferentes, ou seja, de comprimentos de onda diferentes, isso daqui é muito relevante. Eu posso ter um fóton de luz azul e um fóton de luz vermelha. O fóton de luz azul, ele vai ter mais energia do que o fóton de luz vermelha, né? Por quê? Porque tem um comprimento de onda menor, frequência maior, então a energia do fóton azul vai ser... Qualquer fóton na região do azul que eu pegar ali, qualquer comprimento de onda na região do azul, vai ter mais energia do que qualquer fóton de qualquer comprimento de onda na região do vermelho. Mas, se eu tiver um feixe que tem muitos fótons de luz vermelha comparado com o feixe de luz azul, eu posso ter mais energia naquele feixe vermelho do que no feixe azul.
Vejam que eu estou falando eu posso, porque vai depender do quê? Vai depender do número dos fótons e da diferença da energia desses comprimentos de onda. Então, mostrei para vocês aqui no slide que eu tenho energias aqui de 3 a 5 vezes 10 a menos 19 joules para o visível. Isso quer dizer que um fóton de luz vermelha, que tem menos energia, ele vai ter da ordem de 3 vezes 10 a menos 19 joules. Um fóton de luz violeta, que é o que vai ter mais energia, vai ser da ordem de 5. Então, se eu pegar um fóton de luz violeta e um fóton de luz vermelha, o fóton de luz violeta tem mais energia que o fóton de luz vermelha. Mas se eu pegar dois fótons de luz vermelha, eles têm juntos mais energia do que o fóton de luz violeta. Então, o que acontece? Dependendo do número de fótons que eu tenho, eu estou entregando mais ou menos energia. Isso quer dizer que se eu tiver um feixe onde eu entrego muitos fótons, tenho, por exemplo, uma intensidade, uma entrega de fótons muito grande, aquele feixe vai ter mais energia do que o outro que tem menos. Então eu tenho que fazer esse balanço. Porque, por exemplo, um feixe de luz azul talvez não provoque um efeito importante no tecido, mas um feixe de luz vermelha, que a luz vermelha tem menos energia que a luz azul, mas com muito mais fótons vermelhos, talvez esteja entregando muito mais energia e provoque uma alteração que eu não quero. E isso precisa ficar muito claro. Bom, eu estou falando aqui em energia, vamos só retomar então os aspectos mais importantes, mais fundamentais, que estão relacionados com as grandezas físicas para poder fazer esse trabalho, para poder fazer essas conversões, né? A energia, como a gente já até falou, né, ela está associada com o movimento, com a capacidade de gerar movimento. A energia é a grandeza que se transfere na natureza aí e que vai provocar os efeitos que a gente quer, né, ou que a gente não quer. E no caso a gente tem que lembrar que a unidade dela é o joule. Às vezes vocês vão ver falar em joule, e essa pronúncia ela acaba acontecendo de formas diferentes, não tem necessariamente uma forma correta, não precisa se preocupar com isso, tá? A área. Por que a área é importante? Porque normalmente quando eu ilumino alguma coisa, eu tenho um feixe de luz iluminando uma região. Então eu tenho uma superfície que está sendo iluminada e por isso a área precisa ser bem determinada. Normalmente, no caso das grandezas de dimensão, a gente, em alguns trabalhos, ou muitos trabalhos, vai depender muito das revistas científicas que vocês forem utilizar como referência, em alguns casos vai estar só no sistema internacional. E nesses casos vocês vão encontrar as coisas em metro quadrado. A gente normalmente não trabalha no dia a dia com metro quadrado, porque metro quadrado é um negócio muito grande. E as iluminações em tecidos biológicos são coisas pequenas, da ordem de centímetros quadrados. Então é muito comum que a gente utilize centímetro quadrado como referência diária para poder trabalhar com as grandezas. Mas é importante saber converter de um para o outro, porque às vezes você vai achar a informação que você quer num formato, tem que saber converter adequadamente para o outro. Mesma coisa para o volume. A gente trabalha menos com quantidades de volume de tecido iluminado, mas em alguns casos isso é importante. Por exemplo, aplicações de descontaminação, onde você vai fazer uma descontaminação num líquido, por exemplo, é relevante saber o volume irradiado. Então, da mesma forma, você pode encontrar em metros cúbicos no sistema internacional ou numa variação que é mais comum em centímetro cúbico, que é uma coisinha de 1 por 1 por 1 centímetro, então é um volume muito menor que faz muito mais sentido pensar em tecidos nessa forma, né, nessa dimensão. O tempo. A gente tem uma percepção do tempo que é mais clara até do que a forma como a gente define ele na cabeça. No fim das contas, o tempo é a grandeza onde as modificações acontecem ou não, né? E o que é importante para a gente aqui é saber em que unidades eu vou trabalhar o tempo. Tanto a unidade de segundo, que é do sistema internacional, quanto a unidade de minuto são muito comuns quando se trabalha com coisas em biofotônica, porque os protocolos eles levam de segundos a minutos normalmente. Tem coisas que vão levar mais tempo, tem coisas que vão levar menos tempo, tem aplicações que dependem de variações deles, mas de modo geral a gente vai trabalhar em segundos ou em minutos e a maioria dos protocolos vocês vão encontrar com essas grandezas assim. E uma grandeza que a gente muitas vezes ouve falar menos como grandeza física, mas que é importante também é a frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que alguma coisa acontece em um determinado ciclo. Eu vou para a academia 2 vezes por semana. Essa é a frequência, são 2 vezes no ciclo de uma semana. Então, no nosso caso aqui, a frequência geralmente tem a ver com a entrega de luz. Quantas vezes ou quantos pulsos, por exemplo, de luz eu entrego num determinado tempo. É esse tipo de coisa que a gente acaba utilizando aqui relacionada com a frequência, né?
E a unidade da frequência é o hertz, ou o centímetro a menos 1, quer dizer, alguma coisa por centímetro. E aí o exemplo aqui, talvez o mais clássico, é a velocidade. A gente até falou da velocidade da luz agora há pouco. Eu posso representar como metro por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1. E esse menos 1 nada mais é do que dizer que está sendo dividido pelo segundo. Agora a gente vai começar a misturar esses elementos. E é aqui que começam as confusões, geralmente. Então essa é a parte onde eu quero que você preste bastante atenção. Vamos começar a falar de potência. O que é potência? A palavra potência, o termo, né, o conceito de potência na física tem a ver com a taxa de geração ou de entrega de energia. Então tem a ver com a transferência de energia. Ele diz quanta energia transfere de uma condição para outra no tempo, né, por um determinado intervalo de tempo. Então, a unidade da potência é o watt. Vocês vão ver falar em watt também, a pronúncia, de novo, não faz muita diferença, é importante que saiba o que é o conceito, né? Ou a variação miliwatt, que é um milésimo de watt, porque às vezes a gente trabalha com quantidades de energia transferidas muito pequenas, é mais conveniente trabalhar com miliwatt. Ou, que também é bem comum encontrar nas unidades mais básicas, que é em joule por segundo. Porque a potência nada mais é do que a energia dividida pelo tempo que leva para ser transferida aquela energia. Então, a unidade de energia é o joule, de tempo segundo, joule por segundo no sistema internacional, que define o watt, ou watt. E, para alguns pode ser óbvio, mas lembrar que 1 watt são 1000 miliwatts. Essa conversão precisa estar bem clara para a gente para poder trabalhar com os parâmetros. Também é preciso lembrar, e isso aqui vai ser útil para a gente daqui a pouco, que se a energia dividida pelo tempo é igual à potência, eu posso obter energia a partir do produto da potência pelo tempo. Né? Se eu multiplicar todo mundo pelo tempo aqui, ou como os matemáticos não gostam que se fale, né, eu passar o tempo multiplicando, o que vai acontecer é que eu vou ter a energia total, vai ser a potência vezes o tempo. O que quer dizer isso? Bom, eu entrego 2 joules por segundo para um determinado sistema. Então eu estou iluminando, né, com uma fonte de luz, eu entrego 2 joules por segundo. Se eu fizer isso por 2 segundos, eu entreguei 2 joules a cada segundo, por 2 segundos entreguei 4 joules. Essa é a energia que foi entregue. Então eu posso fazer essa inversão. E ela vai ser útil, a gente já vai falar disso. Próximo parâmetro importante em biofotônica, falar da fluência ou dose de luz. Por que eu fiz questão de colocar dose de luz? Muitas vezes a gente vai trocar esses termos, vai falar de um e vai voltar para o outro. Porque eles são para a gente aqui a mesma coisa. A fluência ela é a taxa de depósito de energia numa superfície, ou a taxa com que a energia atravessa uma determinada secção. Então, ela tem a ver com a transferência de energia em superfície, ou com a entrega de energia em superfície. E na biofotônica se convencionou utilizar o termo dose de luz, porque a gente faz uma associação com medicamento. Quando eu tenho um medicamento, eu tenho uma dose, você tem que tomar tantos miligramas por dia. Ou tem uma taxa que está sendo entregue lá no vaso da pessoa quando ela está internada. Então são tantos microgramas por hora. E assim por diante. Então uma dose, né, de medicamento. E aqui a dose de luz é tanta energia naquela área. Então se convencionou chamar de dose. Então vocês vão encontrar muitas vezes o termo dose, mas fisicamente o termo mais correto é fluência, que tem a ver com o fluxo de energia por uma determinada superfície. E por isso a gente chama de taxa de depósito de energia ou densidade superficial de energia. Se a gente pensar no conceito de densidade, que é a distribuição de uma coisa no espaço, então isso aqui é a densidade superficial da energia. A unidade fundamental vai ser sempre o joule por metro quadrado, mas como eu falei, metro quadrado é um negócio muito grande, então não é comum a gente trabalhar com metro quadrado, é mais comum ver joule por centímetro quadrado, porque é uma coisa que faz mais sentido para as dimensões de tecidos biológicos que a gente vai trabalhar para fazer um protocolo, um tratamento. Bom, então, aqui eu estou usando até o termo dose, porque eu acho que ele ajuda a lembrar, né, a gravar essa informação, lembrar que a fluência, aqui normalmente vocês vão ver o termo D, para lembrar que é a dose de luz. Então, essa fluência ou dose, ela é a energia dividida pela área que está sendo iluminada. E aí, ó, aqui eu coloquei para vocês uma conversão. Por quê?
Porque essa conversão, ela é uma conversão que é muito comum precisar fazer. Eu passar uma unidade para outra, particularmente unidade de tamanho, de dimensão, né? Então, joule por metro quadrado, eu posso achar isso num artigo, mas eu raramente vou usar isso para pensar o meu protocolo. Eu vou pensar em centímetro. Como é que eu converto isso daqui? Para você que é de exatas e já está acostumado com isso, tranquilo, né? Você já sabe fazer bem essa conta. Para quem não é, tem um truquezinho que pode ajudar a fazer essa conversão mais fácil, para não sofrer tanto com isso. Se você pensar que um metro quadrado, bom, é um metro ao quadrado. E quanto que é um metro em centímetros, que é o que eu estou querendo aqui? Um metro são 100 centímetros, não é? Isso aqui tudo ao quadrado. Bom, o 100, que é o meu parâmetro de proporção, ele vai ficar quadrado. E a unidade também, centímetro quadrado. Então, 100 ao quadrado, 100 vezes 100, você vai ver que são 10.000, ou 10 à quarta. Bom, 1 dividido por 10 à quarta, 0,0001. Ou seja, 1 joule por metro quadrado é equivalente a 0,0001 joule por centímetro quadrado. Nossa, mas como assim, Dirceu? Não faz sentido. Faz sentido sim. Pensa, eu tenho 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Se eu pegar cada centímetro dele, ele recebe uma proporção muito menor de energia. Então, se eu estou entregando 1 joule em 1 metro quadrado, cada centímetro recebendo uma fraçãozinha bem pequenininha. Antes de eu continuar, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso para ficar mais claro, mas da mesma forma como eu trabalho com a potência aqui para tirar a energia, eu posso trabalhar com a fluência ou com a dose de luz para obter energia. Então, a energia total entregue numa área vai ser a fluência ou a dose vezes a área, né? Entreguei 3 joules por centímetro quadrado. Em 2 centímetros quadrados, eu entreguei 6 joules. Simples assim. Aqui está o que eu falei que ia ficar mais fácil. Você pode até não acreditar em mim, mas se você quiser contar, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Aqui tem um quadrado, em cada lado dele tem 100 quadradinhos. Então, o que eu fiz aqui? O equivalente a 1 metro. Seria 1 metro quadrado dividido em centímetros. E aí vai ficar mais fácil entender essa coisa da conversão para um valor bem pequenininho. Porque olha só, eu tenho 100 quadradinhos aqui, 100 quadradinhos aqui. Agora você imagina que, por exemplo, aquele 1 joule por metro quadrado, eu vou dividir 1 por todos esses quadradinhos aqui, que são aqueles 10.000 quadradinhos. Se tiver coragem, pode contar. E aí você vai ver que esse valorzinho fica pequenininho mesmo, porque cada quadradinho desse recebe uma fração muito pequenininha da energia que eu estou entregando naquela área. Tá bom? Bom, e agora a gente vem para um outro parâmetro que é muito importante e que tem também muita confusão, que a gente chama de radiância ou de intensidade. Tem vários nomes, na verdade, e isso também confunde as pessoas. Presta atenção, porque todos os nomes são comuns de se encontrar na literatura, tá? O termo irradiância, o termo intensidade, taxa de fluência, taxa de entrega de energia na superfície ou taxa superficial de entrega de energia. Tudo isso representa a mesma coisa. O que é isso? Isso é a potência que é entregue numa área. Lembra que a gente falou da potência agora há pouco? Vou até voltar lá. Ó. Potência, energia por tempo. É a taxa de geração ou de transferência de energia. Agora eu estou pegando a energia por tempo numa área. Quer dizer, eu estou iluminando, a cada momento, ou a cada segundo, por exemplo, eu entrego tanta energia, só que se eu entregar ela numa área assim ou numa área assim, aquela mesma taxa de energia em cada ponto, eu estou entregando mais ou menos energia. E é por isso que esse parâmetro é tão importante. Ah, mas o que tem a ver com irradiância? Irradiância não tem a ver com ângulo sólido? Tem, mas no fim das contas, para a gente, quando a gente pensa na projeção disso numa superfície, que é o que se faz para os protocolos clínicos, na prática esses parâmetros vão ser numericamente iguais. A gente pode considerar eles como sendo a mesma coisa. Tá? Eles não são, por definição, iguais, mas na prática eles vão ser a mesma coisa. E a unidade disso? A unidade disso que é o watt por metro quadrado. De novo, o watt é um negócio, é uma unidade grande, né? Metro quadrado também é uma unidade grande. É mais conveniente, é mais comum trabalhar em miliwatt por centímetro quadrado. E aí você tem que fazer a conversão tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, se você tiver com a unidade no sistema internacional, né?
E aí você vai fazer essas conversões. Aqui tem um aspecto muito interessante também. Primeiro, só para como eu fiz com os outros, né? A intensidade ou irradiância é a potência pela área, potência dada em watt, área em metro quadrado, então watt por metro quadrado, ou watt por centímetro quadrado, ou miliwatt por centímetro quadrado, vai depender da proporção que eu estou trabalhando dessas unidades aqui. Não confundam com a fluência. Joule por metro quadrado ou centímetro quadrado, que é energia, né? Esse aqui é potência, energia dividido por tempo. E olha que interessante. A intensidade ou a irradiância, quando eu estou dividindo a potência pela área aqui, eu posso definir potência como energia dividido por tempo, dividido por área. Se eu fizer o ajuste da fração aqui, eu vou ficar com a energia em cima e embaixo eu vou ter a área multiplicada pelo tempo. Ou seja, vocês também vão encontrar a unidade watt por metro quadrado na forma de joule por metro quadrado segundo, ou joule por segundo metro quadrado. É a mesma coisa. Mais uma coisa para confundir, Dirceu? Mais uma coisa para confundir. As pessoas que não estão acostumadas com esses parâmetros se confundem mesmo. Por isso que eu estou chamando tanta atenção para isso. Tá? Mas olha que interessante. Da mesma forma que eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever de uma outra forma diferente essa intensidade. Porque eu posso colocar ela como fluência ou dose dividida pelo tempo. Pera aí, Dirceu. Você estava falando que era potência por área. Você acabou de definir esse parâmetro como potência por área. E agora você vai falar para mim que é dose por tempo? Eu vou mostrar para você que é. Dose ou fluência não é energia pela área, e eu não estou dividindo isso por tempo. Se eu fizer o arranjo da fração aqui, olha o que aconteceu. Ficou energia em cima e embaixo área e tempo. É a mesma coisa. Energia dividida pelo produto da área com o tempo. Então, eu posso definir a intensidade de luz ou irradiância tanto pela potência dividida pela área, quanto pela dose dividida pelo tempo, pela fluência dividida pelo tempo. Ah, tá, legal. Mas para que serve isso? Isso serve para eu obter essa relação aqui. Porque se essas coisas aqui são iguais, eu consigo relacionar a dose com a intensidade, né? E essa definição de dose, de fluência, que é igual a intensidade vezes o tempo, ela é muito interessante para a gente trabalhar com as terapias. Então, olha só. A partir de entender as unidades fundamentais, eu vejo que eu posso definir a irradiância ou a intensidade não só com a potência pela área, mas eu posso associar ela com a dose ou com a fluência. E dose ou fluência é um parâmetro muito importante para protocolos clínicos. E aí eu consigo relacionar a fluência com a intensidade e com o tempo. E isso é importante porque quando eu vou fazer um tratamento, geralmente, o que eu vou ter que saber? O que é importante saber? Eu preciso saber da potência do equipamento, de luz. Preciso. E aí tem um outro detalhe importante. Lembrem que a potência elétrica não é a potência óptica, é a potência da luz que eu estou falando. É a potência de luz, é a energia luminosa por tempo. Mas se eu não souber a área em que ela é entregue, ou seja, a taxa com que eu entrego aquela energia na área, não adianta. Então não basta saber a potência, eu tenho que saber a intensidade. Se eu souber a intensidade e souber o tempo de iluminação, eu consigo descobrir qual é a dose aplicada. Se for o contrário, eu sei qual é a dose que eu quero aplicar e eu sei qual é a intensidade, eu consigo saber o tempo de aplicação. Porque geralmente quando você pega um equipamento para fazer um tratamento, você vai pegar o equipamento, vai fazer a iluminação, você vai ter um parâmetro ajustado, ou no próprio equipamento ele já vem com aquele parâmetro de intensidade, né, pela geometria da fonte, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas ele já tem um parâmetro ajustado. E você sabe que tem que entregar uma determinada fluência, uma determinada dose. Então o que você faz? Bom, preciso ver quanto tempo eu tenho que iluminar para que aquela intensidade dê a dose que eu quero. E aí é que vem esse parâmetro importante. Então, eu relaciono todo mundo aqui, olha, a intensidade, e eu vou sempre falar intensidade ou irradiância, intensidade ou irradiância. A intensidade pode ser dada pela potência dividida pela área, porque potência tem energia e tempo. E aqui está a área. Pode ser dada pela fluência ou dose, né?
dividido pelo tempo, porque isso aqui é energia por área, dividido pelo tempo, ou na forma mais pura, vamos dizer assim, com as unidades mais fundamentais, energia por área e tempo. E a partir dessa relação, eu tenho essa daqui que diz para mim que a dose ou a fluência, ela é igual à intensidade de luz vezes o tempo. Isso é muito importante não só para saber o que eu estou fazendo, mas porque eu tenho que levar em conta um aspecto muito relevante com relação à área. Porque quando eu faço a iluminação com um equipamento qualquer, se eu tiver a intensidade, ou seja, a potência por área definida, mas eu mudar a posição do meu equipamento, eu mudo a área que de fato está alcançando o tecido, porque eu estou entregando a mesma potência numa área diferente. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho um equipamento aqui, eu estou com um laserzinho que a gente utiliza para fazer o tratamento, e eu vou mostrar aqui na minha mão, só para dar uma ideia, caso a figura não esteja tão clara, para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse aqui, então eu tenho uma fonte de luz aqui, ele é um laser que é utilizado para diferentes tipos de tratamento. Tá? Então ele vai ter uma luz vermelha, que é uma luz em 660 nanômetros, e eu vou mostrar para vocês na minha mão como é que fica. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo uma luz espalhada aí, né? E essa luz espalhada, ela mostra pra gente a luz que entra na minha pele e se espalha aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de tempo pra gente ajustar melhor. Vamos lá. Então olha só, você tá vendo a luz aí espalhada. Mas olha o que acontece quando eu afasto. Quando eu afasto, você consegue ver que a luz está pegando uma região maior da minha mão? E é a mesma luz, é a mesma potência que eu ajustei, a mesma intensidade que eu ajustei ali no equipamento. Quando eu aproximo, eu estou iluminando uma região menor. Mesmo que você esteja vendo aí esse halo de espalhamento em volta, ele é uma parte da luz que está espalhando dentro do tecido. Mas não muda o fato de que a região que está sendo alcançada pela luz mudou, não mudou? Eu tenho mais área sendo iluminada com a mesma luz. Então, olha só, agora olha para o desenho que eu coloquei aí no slide. Você está vendo? Eu estou fazendo ali encostadinho. Então, que nem eu estava fazendo com a minha mão aqui, encostadinho. Eu tenho a potência que o equipamento gera de luz, a energia que ele entrega por tempo, com a área que é a areazinha da ponteira, né? Então, se eu tenho aquela potência, a energia por tempo que ele está entregando, naquela área eu tenho uma intensidade. E fazendo encostadinho, a intensidade vai ser definida com base na área, que é a área da ponteira. Só que quando eu afastei, vocês viram que eu iluminei uma região maior da minha mão. Não iluminei? Só que era a mesma potência, era a mesma energia entregue por tempo, porque a luz ela vai abrir um cone quando ela está se propagando, certo? Então o que acontece? A mesma energia numa área maior, o que aconteceu com a minha intensidade? Caiu. Só que se a minha intensidade caiu, bom, eu tinha que entregar uma determinada fluência, uma determinada dose para fazer o tratamento. Ela dependia de ter essa intensidade com esse tempo. Se a minha intensidade caiu, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou ter que iluminar por mais tempo. Porque se eu não iluminar por mais tempo, se eu mantiver o tempo mesmo e esse cara que a intensidade diminuiu, a dose vai diminuir, a fluência vai diminuir. Então mudou o tratamento. E isso é fundamental. Isso é, de novo, para quem está acostumado com as grandezas físicas, pode parecer óbvio, mas não é. E para o profissional que vai trabalhar depois com pesquisa clínica principalmente, isso faz muita diferença. E as pessoas cometem muitos erros por conta disso. Então é importante que você entenda com clareza que é preciso estar atento para esses parâmetros e para a forma que você entrega a luz no tecido. Bom, tem várias formas de entregar a luz e eu vou comentar brevemente aqui com você, porque se você for trabalhar especificamente com eles, você vai precisar se aprofundar bem mais nesse tipo de coisa. Mas é para que você saiba do que a gente está falando quando fala dos regimes contínuos e pulsados, né? E eles dependem desse aspecto aqui também. O que é um regime contínuo de iluminação? É quando você pega e deixa a luz ali iluminando o tempo todo. Então a luz está sendo entregue o tempo todo, durante todo o procedimento que te interessa. Agora, você pode também ter um regime que a gente chama de pulsado. Isso geralmente tem alguns motivos para você fazer isso, mas principalmente associar a energia
com o tempo dessa energia ser dissipada no tecido. Então essa energia ela vai se dissipando no tecido e se eu entrego ela de uma vez ou se eu entrego ela aos poucos, isso vai afetando a forma como a energia vai gerar um efeito ou outro no tecido. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho alguns parâmetros que são importantes eu conhecer aqui. Se o contínuo ele é essa entrega contínua de luz, como o nome já fala, né? O pulsado ele é, na verdade, um fracionamento da entrega de luz. Então, eu estou como se eu estivesse cortando o feixe, eu estivesse entregando o feixe aos poucos para o meu tecido ou para a minha amostra. Então, quando eu faço isso, eu começo a ter efeitos diferentes. Por quê? Porque quando eu faço a iluminação em pulsos, eu posso, por exemplo, entregar mais energia em menos tempo e isso vai ter um efeito biológico diferente. Então, por isso que é importante essa variação. Aliás, não é só para efeito biológico. Para outros tipos de efeito também. Quando eu estiver trabalhando com material, a taxa de entrega de energia, ela muda, né? Na verdade, não só a taxa de energia, mas a taxa de entrega de energia e o tempo de dissipação dessa energia mudam os efeitos no material. E, bom, tem algumas características que são muito importantes para a gente entender o fundamental dos regimes pulsados. Quando eu penso num feixe contínuo, aqui vocês estão vendo um gráfico, ele tem a energia, né? Eu estou colocando o contínuo em cima do pulsado e isso é só para facilitar para a gente enxergar, tá? Para a gente pensar que a energia é uma grandeza que está aumentando aqui na vertical. E na horizontal eu tenho o tempo do pulso. Então, olha só, os dois aqui representados são pulsos onde eu tenho um contínuo, ou seja, eu liguei a luz aqui no T0, desliguei no T final. No caso do pulsado, eu fiz vários intervalos de iluminação. Liguei a luz, entreguei a luz por um intervalozinho de tempo, desliguei. Liguei, entreguei um pouquinho, desliguei. Entreguei um pouquinho, desliguei. E assim por diante. Então eu fui fazendo várias entregas de luz com intervalos. E isso vai mudando a maneira com que a luz interage com o material ou com o tecido. E aí tem algumas características que a gente precisa conhecer. Uma delas é a largura do pulso. O que é a largura do pulso? Ela é a duração de um desses pequenos pulsos dentro do período todo que eu estou fazendo a iluminação. Então, cada disparo... Imagina que assim, vamos fazer uma comparação com um esguicho de água, por exemplo. Eu posso abrir uma torneira e deixar correr água direto. Ou eu posso apertar a mangueira e deixar a água ir saindo aos poucos. O que eu estou fazendo aqui? É cada vez que eu abro, que eu solto a mangueira, sai um esguicho de água. O tempo que dura esse esguicho de água é o que a gente chama de largura do pulso. Embora a largura seja uma palavra que a gente usa para comprimento, aqui a gente está pensando na duração do pulso. Então a largura do pulso é a duração de cada um desses pequenos pulsos, né? Outra grandeza importante é o intervalo de repetição de pulsos. E a gente conta ele como? O intervalo, pela nossa lógica, seria o tempo entre um e outro. Mas na prática, quando você tem um pulso de luz, a forma como o pulso sobe e como ele desce nem sempre é exatamente a mesma. Aqui a gente tem uma representação mais ideal. Mas, quando você está fazendo os disparos, a forma como carrega e descarrega e libera essa energia, ela nem sempre é igual. Então a gente considera do começo de um pulso até o começo do próximo e considera isso o intervalo de repetição. E aí, se você sabe a largura do pulso, você consegue ter uma ideia de quanto que é o intervalo de tempo entre um disparo e outro. E você consegue saber o quanto de tempo não iluminado, vamos dizer assim, né, você tem dentro daquele seu regime inteiro de iluminação. E vocês viram que eu tenho um outro traço maior aqui, que ele está cobrindo toda a duração, né, da iluminação, que a gente chama de largura do trem de pulsos. Por que trem de pulsos? O trem, ele é como se fosse um trem desses de ferrovia, com vários vagões. Não parece um monte de vagões encadeados aqui, os disparos dos pulsos? Por isso que a gente chama de trem, porque você dispara um, outro, acabou o trem. Né? Como é o trem? Quando você vê, você tem um intervalo ali. Então a ferrovia está lá vazia.
De repente o trem aparece, você vê um vagão, 2, 3, 4, com intervalos constantes entre eles, mesmo que os vagões, né, de cada trem pode ter um vagão um pouco maior, um pouco menor, que é a largura do pulso, é o tamanho do vagão do trem. O intervalo entre o começo do primeiro vagão e o começo do segundo vagão é o intervalo de repetição de pulso. E o intervalo, que é o trem inteirinho, é a largura do trem de pulso. Então, essas características elas são importantes para explicar para a gente, para ficar mais fácil de entender como que eu determino características físicas quando eu estou fazendo um regime que a gente chama de pulsado. Porque tem tratamentos e tem técnicas que a gente utiliza, particularmente para os lasers, que vão ser muito importantes. Você saber como caracterizar isso. Até eu coloquei uma tabelinha aqui falando, né, de pulsos que a gente chama de longos, são pulsos que não duram tanto em termos da possibilidade de pulsos que existe. São pulsos aí de milissegundos, então de milésimos de segundo, que se usa para depilação, para fazer tratamento de varizes, de vasos. Aí tem outras ações que são pulsos que são mais curtinhos ainda, que são os quase contínuos. Aí tem alguns modos de configuração de laser, que são, por exemplo, o Kill Switch e o Mode Lock, que obtêm pulsos muito mais curtos e que eles conseguem ter interações mais rápidas, conseguem entregar muita energia com intervalos de tempo muito pequenos. Isso muda a resposta biológica. E você tem até o regime de femtosegundos. O femtosegundo, o laser de femtosegundo, ou o pulso de femtosegundo, ele é muito curto. Ele é um dos pulsos mais curtos que é possível obter. E esse regime, ele é tão rápido que ele é mais rápido que qualquer interação, qualquer transferência de energia que possa acontecer nas partículas. E é por isso que ele também é interessante, porque vai ter alguns efeitos que só com essas interações ultra rápidas é que vão ser observados, seja em tecidos, seja em materiais. E é por isso que a gente tem que conhecer essas características e saber, entender como determinar um traço ou outro de um feixe pulsado ou de um trem de pulsos quando eu estou fazendo um protocolo desse tipo. Bom, falando em trem de pulsos, eu preciso entender também que, do mesmo jeito que no contínuo eu entregava toda a energia o tempo todo a uma taxa constante e no pulsado eu vou fazendo picos, então eu tenho hora que eu entrego, hora que eu não entrego, a forma como a energia total é considerada é diferente. Então eu tenho que lembrar que tanto a potência, que é a energia por tempo, a irradiância, que é a energia por área por tempo, e a fluência, que é a energia por área, eles são trabalhados tanto em valores de pulso, ou seja, o pico, o valor máximo que eu tenho aqui, ó. Então imagina que isso aqui é o trem de pulso, eu estou disparo. O valor de pico é o maior valor de potência, ou irradiância, ou fluência que eu atinjo. E eu tenho o valor médio. O que é o valor médio? Quando eu pego todo o trem de pulso, eu vou pegar a energia que foi entregue em todos os pulsos que aconteceram, vou somar ela e dividir pelo tempo total. Olha que interessante nessa figura que eu coloquei aqui. A área debaixo dessa curva vermelha, ela representa a energia, ela está relacionada com a energia que está sendo entregue. Então, vocês estão vendo que no caso aqui do regime pulsado, ó, cada vez que eu tenho um pico, eu tenho uma área debaixo da curva, não é? E no intervalo entre um pulso e outro não tem nada, então não tem energia sendo entregue aqui. Então toda a energia desse trem de pulsos aqui está nessa área debaixo desses três picos. O que eu fiz aqui para determinar a energia média, ou no caso a potência média por tempo? Eu peguei essa área e dividi pelo tempo total. Vocês estão vendo essa linha tracejada aqui embaixo? A área embaixo dela é a energia média. Então olha só, quando eu trabalho com regime pulsado, eu posso ter picos de energia, de potência, de radiância muito altos, mas com a energia média muito baixa. E isso é uma das características interessantes de trabalhar com regimes pulsados. Tá bom? Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho das fontes de luz em biofotônica, que é só para complementar essas características que a gente abordou aqui. E aí depois disso a gente vai fazer alguns exemplos. Tá bom? Até já!